Graças a Deus, gente. Boa noite. Vocês podem voltar pro lugar de vocês, amém? Eu não sei vocês, mas eu cansei já. Eu vou pedir pro louvor sentar. Amém? Não vou deixar vocês em pé não. Agora eu vou pedir pra Gê ficar. Pode. Bora, vocês vão me ajudar aí na trilha sonora. Amém? E Gaspar, gente, boa noite de novo. Que honra, que alegria estar aqui com vocês. Poder estar aqui em cima depois de tanto tempo, né? E para mim é um privilégio mesmo, sabe? Estar aqui em cima, um púlpito tão influente desse. E acaba que, por vocês verem assim, às vezes acha que é uma coisa tão difícil, mas quando é para o Senhor se torna tão leve. E nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para falar do amor de Deus e é o que nós cremos, né? E foi repassado um tema para mim, né? No caso, para ministrar um pouco para vocês. E o tema que ficou para ministrar para vocês foi amor, o caminho para a vitória. E fica atento mesmo, sabe? Não se desprendam o pensamento de vocês distante, mas mantenha focado não na minha, mas no que o Senhor quer falar através do coração de vocês. Então, fica bem atento mesmo, sabe? Creio no Espírito que o Senhor está lembrando chaves na vida de vocês para que vocês possam entender como vocês possam caminhar através do que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E tem um versículo que eu amo, irmãos. É Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Mas logo no versículo 5 ele cita um pouco sobre para a gente ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que houve em Cristo Jesus? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sabe? Jesus é Deus. Amém? E Jesus mesmo assim, ele não teve por maior motivo de alegria ter a soberania dele, mas ele quis morrer pela gente para que hoje a gente pudesse ter comunhão com ele. Se Jesus não tivesse morrido pela gente, hoje a gente não estaria nem aqui falando do amor dele. Hoje a gente não conheceria nem Jesus. Mas Jesus, na palavra, disse que ele era o que ia de vir e o que vai vir novamente. Mas não vai vir como um cordeiro novamente, mas vai vir como um leão, o leão da tribo de Judá. Mataram Jesus, mataram um cordeiro, mas agora não. Jesus vai vir para reinar sobre a terra. Ele vai vir para conquistar tudo que já tem para conquistar e reinar aqui no milênio, né? Enfim, isso é assunto futuramente sobre o milênio e tal. Mas amor, uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda de ser explicada. Mas antes de falar sobre amor, eu queria falar um pouco sobre perdão. Às vezes estamos com o coração tão centralizado, não, só vou amar, mas como é que você vai amar de forma certa se você não consegue perdoar uma pessoa que está do seu lado? E vou começar citando esse versículo aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós achamos tão difícil, às vezes, perdoar uma pessoa que fez mal contra a gente, mas se fosse algo impossível, Deus não citaria na Bíblia. Porque o que foi que fez? Nós éramos inimigos de Deus antes mesmo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário pela gente. E vocês têm noção?
Tem pessoas que às vezes nos perseguem, nos caluniam, não pegam no nosso pé, diz que você é ruim e tal. Mas sabe o que Jesus fez? Deus fez? Deus entregou o único filho dele para que hoje a gente pudesse ter vida. Eu trabalho numa farmácia de manipulação aqui em Surubim e eu conversando com o rapaz que trabalha no laboratório junto comigo e a gente conversando. Eu falei assim para ele, o nome dele é Sandro, né? Alessandro. Eu falei, ô Sandro, ele tem uma filha de 4 anos. Peguei e perguntei, você é pai, você daria sua filha de 4 anos para morrer por um amigo seu? Ele não pensou nem 2 vezes. Ele, não daria. Falei, minha filha, do meu sangue. Falei, agora tu tem um pouquinho da noção do que foi que Deus fez pela gente? A gente era inimigos, a gente não era nem amigos de Deus, a gente era inimigo. E o que foi que Deus fez? Deus entregou o único filho dele, o filho unigênito, para que através da morte do filho unigênito dele, hoje a gente pudéssemos estar aqui. Sabe, a gente fez tantas coisas contra Deus, a gente desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, a gente continua ainda, mas mesmo assim Deus ele não nos desprezou, Ele fez todas as formas possíveis para que a gente hoje fôssemos reconectados junto com Ele. Deus não nos chamou apenas para conhecer Ele, mas Deus nos chamou para sermos amigos, pai e filho, literalmente aqui na terra. Foi tanto que quando Jesus veio para a terra, Jesus veio ensinar isso para a gente. Veio ensinar que vocês deviam orar ao Pai. E o pessoal dizia, você está blasfemando, dizendo que Deus é seu Pai? Não, Jesus estava explicando para a gente a forma certa de orar, de que Deus é nosso Pai. Por mais que fosse a soberania alta e a gente não reconhecesse isso, Deus estava mostrando para a gente aqui na terra que Deus é o nosso Pai e que deseja ter comunhão com nossos filhos, com os seus filhos. E às vezes nós desprezamos, olhamos para um lado e estou cansado hoje, eu não vou ter comunhão com o Pai, não vou orar, amanhã eu oro. Hoje o dia foi corrido, não vou orar não. E muitas das vezes nós olhamos assim, e é o que muitas das vezes nós fazemos. Só que isso precisa mudar. Precisamos estar com o nosso coração alinhado a respeito do que Deus fez pela gente, e não através do nosso eu. E perdoar quem nos perdoa é muito fácil, mas perdoar quem fez algo contra a gente é o que mostra que nós somos imitadores de Cristo. Muitas das vezes nós queremos perdoar só quem nos faz bem. Não, essa fulana aqui é bem, mas quando é alguém que pisa no nosso machucado mesmo, vamos supor que eu tenho um machucado aqui no pé. Se alguém pisa aqui no meu pé e eu levo isso para o coração, não perdoo, levo amargura, tudo isso, quando é depois, isso vai apodrecer a nossa alma. E quem quer apodrecer a alma de vocês, vou falar dessa forma, quem quer apodrecer a alma de vocês é o inferno, irmãos. Satanás tentou nos arrastar, mas o que Deus fez? Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É onde nós estamos hoje. Perdoar quem nos perdoa é fácil, mas perdoar quem você não quer é mais difícil. Alguém que fez um mal contra você e você sabe, é mais difícil ainda. Mas o que nos faz perdoar é o amor. Na Bíblia diz que é o amor ágape, o amor de Deus. Aquele que mesmo nós tendo errado tanto, nós estamos aqui ainda na presença dele. Por quê? Porque o amor superou isso, o perdão. O perdão é um passo para que a gente possa amar mais profundo no que Deus quer para a nossa vida. Como é que nós vamos mergulhar no amor de Deus se a gente não liberou o perdão para Deus? Tem uma passagem que ela me gera muito temor. Deixa eu procurar aqui. Aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Está na versão NTLH. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Amém. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
hoje a gente ama, hoje a gente tem a capacidade de poder amar cada um de nós, eu poder amar vocês, vocês poderem me amar. Por quê? Porque Deus fez um ato de amor, entregando seu único filho na cruz, para que hoje a gente pudesse saber o que era o amor. Mas no versículo 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. Tem noção do que esse versículo diz? De que adianta eu dizer aqui, eu amo a Deus, mas estou com uma mágoa de um irmão aqui da igreja? Estou fazendo minha parte nenhuma. É isso que a Bíblia nos ensina. Nos ensina a quê? A poder amar as pessoas mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo quando as coisas não estão bem, quando a adversidade se levanta, nós temos que estar com o coração disponível para poder amar as pessoas. Quantas pessoas tem lá fora amargurada do pai, da mãe, dos irmãos? Porque a ofensa, ela entra mais fácil quando é alguém que está mais próximo de você. Um irmão, um pai, um tio, um avô, uma avó. A quem nós temos mais intimidade. E o que nos mostra que estamos andando em obediência com a palavra de Deus é quando, mesmo nesses tipos de circunstâncias, nós perdoamos. Mas você me pergunta, Luan, mas não é fácil. Eu disse que era fácil, mas eu disse que era possível. Sabe, Deus, ele costuma tratar de rompimentos em vida de pessoas a partir do momento que o perdão é liberado através da vida de alguém. Quando liberamos perdão, é como se tivesse... Vou dar o exemplo desse corredor aqui. Moisés, quando abriu o mar vermelho, o mar estava totalmente coberto. E o que foi que ele fez? Obedeceu a Deus, pegou o cajado e bateu no chão. Quando ele bateu no chão, o mar fez o quê? O mar se abriu. E é isso que Deus costuma fazer, principalmente em liberar perdão para alguém. Você pode estar com uma porta fechada aqui, não tem nem espaço para você passar, nem uma formiga passar. Mas quando você libera perdão para uma pessoa e você realmente se arrepende do que você estava pensando, do que você queria fazer contra aquela pessoa, a porta se abre. Você passa e vai para o mar do esquecimento. Deus disse que do nosso passado Ele não se lembra. Quando nós passamos a aceitar Jesus, Ele se esquece do nosso passado. Então, é isso que Deus faz. Deus nos perdoou da vida que nós tínhamos antes. Então, por que a gente também não pode perdoar a pessoa que está do nosso lado? A quem nós queremos tanto bem, a quem a gente... Sabe? Quando as pressões começam a subir, a gente acha que é algo para nos derrubar, que Deus quer fazer a gente desistir daquela caminhada. Mas o pastor Kenneth Reagan sempre falava, tempo de preparação não é tempo perdido. Então, se tem alguma coisa levantando contra você e você está querendo desistir, saiba que através dessa porta você tem um grande rompimento esperando você, para você passar e Deus acompanhar você na longa jornada que você tem para vocês. Nós estamos em um tempo que as pessoas que estão lá fora precisam conhecer do amor de Deus. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre amor, eu vou permanecer nessa parte de perdão. Como é que nós vamos falar do amor de Deus que está lá fora para as pessoas se não conseguimos perdoar? Para a gente poder amar, a gente precisa perdoar também. Mas em nenhum momento estou dizendo que vai ser fácil, mas que Deus estará lá junto com a gente. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Às vezes nós tratamos como se a gente não fosse vencer aquela circunstância, como se a gente fosse derrotado, mas Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Ele é o rei dos reis, então Ele é o rei da gente. Então é o que Cristo quer fazer pela gente. Ele quer nos transformar de dentro para fora, para que através da nossa transformação, da nossa vida, nós transformemos a vida de outras pessoas que estão lá fora. Quando Deus costuma preparar a gente, Ele costuma lançar situações.
que vai nos fazer mudar por dentro, para que através dessa nossa, a gente se moldando por dentro, nós consigamos alcançar pessoas que estão lá fora. Mas o que acontece nesse período? O pastor Kenneth Reagan também falava que nós saberíamos se estivéssemos andando em amor. Mas como? Nós saberíamos se estivéssemos andando em amor a partir do momento que, se alguém fizer algum mal contra a gente, se a gente percebesse o mal que as pessoas estivessem fazendo contra a gente, é porque a gente não estava tanto com comunhão com Deus e nem cheio do Espírito Santo, mas nós estávamos focando no problema que as pessoas estavam fazendo para a gente. Mas ele também diz outra parte: se nós estamos tão cheios do Espírito Santo e nós estamos com comunhão com Deus, nós não vamos reparar em nenhum momento o que as pessoas querem fazer o mal contra a gente. Então, que estejamos tão alicerçados, que estejamos tão em comunhão com Deus, a partir do momento que, quando a adversidade subir, nós estejamos firmes como um pilar. Não quando a primeira circunstância vier, a gente bater, a gente cair, mas a gente bater, a gente permanecer firme, a gente saber que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Às vezes nós queremos vingança, né? E houve um dia em que eu estava tão magoado por dentro que eu não sabia nem para quem contar mais. Eu não sabia nem para quem conversar, não sabia nem para meus pais mesmo, meus dois pais, meu pai e minha mãe. Eu não sabia e nem queria. Por quê? Porque eu não tinha tanta confiança de poder contar. Então, o que eu fiz? Nesse dia teve culto teve culto à noite. Terminou, era 9h30, 9h20, nessa faixa. Nesse dia terminou esse horário. E nesse dia eu sabia que o pastor Humberto era o pastor Carlos Júnior que ia ministrar. Foi o pastor Carlos Júnior. E eu queria, porque eu queria assistir aquela ministração. E eu voltei para pegar a bicicleta, fui para casa. Meu pai e minha mãe estavam aqui na igreja ainda, minha irmã estava finalizando as coisas ali na mídia. E eu voltei, fui para casa. Quando cheguei, liguei o som, conectei no Bluetooth e deixei lá bem alto. Comecei a assistir do começo, a parte do louvor, e depois começou a ministração. E foi justamente nesse culto que o pastor Carlos Júnior ministrou, que ele: irmãos, fiquem atentos no que eu estou dizendo, porque eu estou me disponibilizando ao Espírito Santo como nunca eu fiz antes. E foi nesse dia que o pastor Carlos Júnior começou a subir ali no púlpito. Ele começou a ministrar sobre... deixou o Espírito Santo fluir naquele lugar. E quando o Espírito Santo começou a fluir, ele começou a ter uma palavra de sabedoria. Ele começou a falar o que as pessoas não sabiam, que ele sabia que estava acontecendo no íntimo dela. Então ele falou de algumas coisas para algumas pessoas, pessoalmente, quem estava ali junto com ele lá em Recife. Mas teve um momento que ele apontou para a câmera e começou a falar algumas coisas. E foi quando eu estava com o olho fechado e comecei a escutar, e eu parei, olhei para a tela do meu celular. Quando eu olhei para a tela do meu celular, eu vi que ele estava apontando para a câmera. E tudo que ele estava falando era o que estava acontecendo sobre a minha vida. E ele: irmão, você está querendo vingança no que as pessoas fizeram para a sua vida. E ele apontou para a câmera de novo. Deus, através dessa situação, está liberando misericórdia. A justiça de Deus é misericórdia. Nós focamos tanto no que nosso braço pode fazer, no que a gente, na nossa mentalidade, mas a justiça de Deus é a misericórdia, é a compaixão. Imagine se fosse a gente. Se a gente guardar perdão, e se Deus fizesse a mesma coisa com a gente, como é que a gente desfrutaria da bondade e do amor dele na nossa vida? Lembro-me de outra passagem que o irmão Kenneth Reagan, ele subiu para ministrar, e
Ele começou a orar por uma mulher, e na hora que ele impor as mãos através da unção de cura que estava sobre a vida dele, ele chegou numa mulher. E quando ele foi botar a mão, ele foi impedido pelo Espírito Santo. E ele perguntou ao Espírito Santo: por quê? Por que eu não posso impor as mãos? Aí o Espírito Santo falou assim: porque tem uma doença que está operando na vida dela, que através da falta de perdão, entrou uma doença na vida dela. E o pastor Kenneth Ferreira pegou e falou para ela: o Senhor me disse que você tem pessoa para você perdoar aí. E ela pegou e falou assim: sim, eu tenho. E ele falou assim: você precisa liberar perdão para essa pessoa. E o que ela falou: não, eu não vou liberar perdão. Eu prefiro morrer do que liberar perdão para essa pessoa. O que aconteceu com ela depois? Morreu. Às vezes nós achamos que o perdão é uma coisa besta. Não vou liberar perdão para essa pessoa não. Essa pessoa nem merece. Às vezes o que nós estamos fazendo, nós estamos guardando uma mágoa por uma pessoa só pelo simples fato de a gente não vou guardar o perdão porque ela não precisa. Irmão, ela nem sabe que você está doente por conta disso. Só você sabe no interior dentro de você. Nós precisamos liberar perdão para que corram rios de água viva dentro da gente. Igual a mulher samaritana. Jesus diz: dá-me de beber. E Jesus diz: a água que você beber desse poço, o poço de Jacó, você tornará a ter sede. Mas da água que eu lhe der, jorrará de você fontes de água viva, e você nunca mais tornará a ter sede. E é o que muitas das vezes nós precisamos fazer com a nossa vida. Nós precisamos liberar perdão para que Deus faça a manifestação dele através das nossas vidas. Precisamos estar tão cheios do Espírito Santo que o Espírito Santo comece a comunicar as coisas dentro de vocês, para que através de vocês comecem a entender e poder ajudar outras pessoas que estão lá fora. Às vezes costumamos guardar esse ego para a gente, o orgulho, mas é tão somente quando você para, você vê dentro do seu interior que você costuma a dizer que você se sente bem por estar alimentando seu ego, por estar alimentando seu orgulho. Mas muitas das vezes nós precisamos liberar perdão para que Deus ele venha fazer algo extraordinário na sua vida. Irmãos, é através do perdão que algo começa a destravar na vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que esse quebrantamento que estava no coração de vocês, esse cadeado que estava, eu declaro em nome de Jesus, isso se rompendo e saindo Satanás não tem mais poder sobre a vida de vocês em questão de liberar perdão. Mas eu declaro em nome de Jesus, que vocês não serão mais o mesmo depois que liberar perdão para essa pessoa. Irmãos, eu não preciso saber do que acontece na vida de vocês para que vocês venham a liberar perdão. Por que eu estou voltando nessa tecla? O Senhor está querendo, então só vou fluir. O Espírito Santo, assim como Ele nos reconciliou com Deus através de Jesus, Ele também precisa que nós se reconciliemos com pessoas. Mas essa pessoa fez esse mal, fez isso aqui, me falou mal de mim, na minha costas, na minha frente, falou mal. Irmãos, não importa. Tem uma frase que me motivou muito a querer liberar perdão para as pessoas, foi a respeito de que falava assim. Eu não sei se a mídia está com a imagem, se ela colocou a imagem. Coloca aí, por favor. Aqui. Foi essa frase que me motivou a pedir perdão primeiro para as pessoas do que as pessoas vinham até mim. Porque quando eu espero as pessoas virem até mim pedir perdão, eu estou sinalizando que eu tenho orgulho demais e não posso me rebaixar aquela pessoa a pedir perdão. Mas foi através dessa frase que eu me identifiquei. Quem pede perdão primeiro nem sempre é quem errou, mas quem entendeu o Evangelho. Fizemos tantas coisas erradas, irmãos. Tanta. E nós achamos que a gente não merece o perdão,
que a gente simplesmente precisa ser afastado daquela situação e não voltar mais ao braço do Pai. Mas, irmãos, entendam uma coisa de vez. Se Deus me perdoou tanto, Ele também pode perdoar cada um de vocês. E olha que vocês não sabem nem o tanto que eu errei, mas eu também nem sei o tanto que vocês erraram. Mas Deus, Ele esquece o passado de vocês e para Ele não se lembra mais não. Acabou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Achamos tão difícil, mas é somente quando a gente tem um toque do Espírito Santo que costumamos entender sobre essas coisas. E o que me fez começar com essa mudança? Eu estava um dia no trabalho e a farmacêutica chegou, entrou lá no laboratório. Luan, tu precisa fazer isso, isso e isso. Falei, amém, tá certo. O hábito de falar amém, né? Já. Quando alguém fala alguma coisa, quando eu falo que entendeu, eu falo amém. Amém. E o que ela falou pra mim, eu costumo dizer que quando eu estava nesses meus dias mais tenebrosos, eu estava lá naquele momento, lá orando em línguas, baixo. E elas sempre eram um porta-voz do que o Senhor queria falar pra gente. Queria falar pra mim. E ela chegou pra mim e comunicou certas coisas. Luan, você precisa fazer isso, isso e isso. Falei, amém, tá certo. E o que ela me falou lá no trabalho, no laboratório, me fez com que eu trouxesse do trabalho pra casa. E eu comecei a fazer uma mudança dentro do meu próprio quarto. E foram 3 palavras que me motivaram. Na verdade, uma, mas que gera esses três significados. O Shalom. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, no meu quarto bagunçado, comecei a arrumar. Meu guarda-roupa, roupas que eu não usava, eu comecei a separar para doar. Brinquedos que estavam lá guardados, porque eu apenas queria lá ter guardado, coloquei para doar também. Por quê? Porque já não fazia mais parte da estação que eu estava vivendo. E foi quando eu comecei a entender sobre isso, comecei a remodelar algumas coisas dentro do meu quarto. Até meu celular estava com a tela quebrada. Fazia um bom tempo já, desde que eu ganhei ele e nunca tinha consertado. Até quando eu cheguei e falei, não, nada quebrado. Fui lá e consertei. O carregador quebrado. Nada quebrado. E eu entrei nesse assunto porque eu quero motivar vocês também. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se vocês começarem a analisar sobre isso, no que vocês precisam modelar, no que vocês precisam transformar a respeito disso, vocês vão entender, vocês vão começar a ter uma atmosfera maior do que Deus quer para a vida de vocês. O diabo, ele é bagunceiro. Não tenham medo de falar o nome de diabo, tá? O diabo perdeu já, amém? E o diabo, ele quer causar confusão, ele quer causar intriga, ele quer causar bagunça, quer causar desordenância. E Deus não é nada disso. Deus é totalmente o oposto. Deus, ele é organizado. Deus, ele dá paz, ele é o amor. E eu quero motivar vocês mesmo a fazer sobre isso. Chegar em casa, veja sobre isso, veja o que não lhe convém mais naquela estação, se precisa fazer alguma coisa com isso. Se tiver alguma coisa quebrada, jogue fora, se der para consertar, conserte, mas não deixe nada quebrado dentro da casa de vocês. Isso faz com que pequenas brechas para Satanás entrar dentro da casa de vocês. E é através dessas pequenas coisas que Deus começa a consertar. Deus falou outra vez para mim, você precisa fortalecer as brechas que você está dando para Satanás na sua vida. Que brecha? Eu não sabia qual era. Foi quando eu comecei a consultar. Aí foi quando me veio como rema. Eu não sabia e não consegui escutar com o meu ouvido o que Deus estava querendo falar para mim. Mas foi através da vida daquela farmacêutica que disse para mim o que eu precisava melhorar, porque eu comecei a fortalecer a brecha e entender o que foi que o Senhor queria para a minha vida. O que Ele precisava para que a gente pudesse organizar a nossa vida. Não deixar a nossa vida de qualquer jeito, bagunçado, mas é trazer o shalom de Deus para a nossa vida, sabe? E vamos falar do amor agora, né, irmãos?
falar do perdão é bom porque o perdão é como se nós estivéssemos acorrentados. E quando nós liberamos é como se tirássemos as algemas que Satanás colocou na nossa vida e jogamos fora. E vamos falar do amor agora. Põe João capítulo 3, versículo 16. Isso aqui vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo. Bota na RA, revista atualizada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou voltar de novo o que eu citei. Eu não sou pai, mas parar para pensar em situação de querer entregar o nosso próprio filho para morrer por desconhecidos, inimigos da gente, é uma coisa que não passa nem na nossa mentalidade. Uma vez eu falei até para Painho falar assim: eu dou minha vida por vocês. Falei, ok, dar a sua vida pela minha vida e a de Júlia é fácil, mas se eu daria a minha vida e a de Júlia pela vida de outras pessoas na igreja ou pelo mundo, sabe? Eu não vou nem dizer qual foi a resposta dele, mas é sobre isso o que Deus fez. Nós éramos inimigos, como eu disse, nós éramos inimigos de Deus, inimigos. É como a mulher samaritana e os judeus, não conversavam, não tinha aquela rixa toda. Mas, mesmo assim, Jesus rompeu aquele limite, mostrou amor para ela, e ela foi espalhar o que Jesus falou para ela, dizendo que certamente tu és profeta, ela falou para Jesus. Mas chegou e foi anunciar para toda a cidade. Quando chegou na cidade, ela espalhou para toda a cidade, evangelizou aquela cidade, e a cidade ficou conhecida, e Jesus também, através do que Jesus operou naquela cidade. E não tem nem explicação para dizer sobre o que o amor de Deus faz pela gente. Nós às vezes ficamos tão constrangidos. O amor constrange, irmãos. Agora, parte fundamental. Quando eu falei a parte que quando alguém faz algum mal pra gente e a gente não perdoa ou acha muito difícil, não, mas eu fiz mal para fulano, eu falei que fulano era isso, fulano era aquilo. Mas quando um ato de amor que vem do próprio Deus através da vida daquela pessoa, fulano, eu sei que você fez mal e mal para mim. Ou às vezes nem precisa nem falar, ela sabe. Mas quando você demonstrar um ato de amor através da vida daquela pessoa, ela vai ficar tão constrangida só pelo fato de você conseguir amar aquela pessoa, que ela vai liberar perdão para você, só pelo simples gesto de amor que você teve pelaquela pessoa. Deus, Ele nos chama para um nível de profundidade que, no amor dEle, que às vezes nós não conseguimos nem entender, mas que somente mergulhando na água que o Espírito Santo nos proporciona, que nós conseguimos desfrutar do que Deus tem para a gente. E esse versículo saltou para mim essa semana, e tá lá, Romanos capítulo 8, versículo 38, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, deixa eu botar uma coisa na cabeça de vocês, rapidinho. Irmãos, vocês precisam colocar na consciência de vocês que, por mais coisas que você tenha feito errado no seu passado, vocês não podem se condenar através do que aquilo que você fez. Peça perdão e volte para o amor que Deus tem proporcionado na vida de vocês, irmãos. Quem poderá te separar do amor de Deus? Será eu? Será a igreja? Será o mundo? Irmãos, pelo amor de Deus.
Se Deus entregou o único filho dele para morrer por mim e por você, você acha que ele vai te abandonar de qualquer maneira, de qualquer forma? Eu não sabia disso, até que se transformou rema. O que é rema? Palavra revelada. Soltou de dentro do meu espírito para fora. Eu não sabia. Eu vou descer. Eu não sabia. Sabia que Deus amava a gente, mas dessa maneira eu não sabia. Deus ama vocês do que a Ele próprio. Vocês têm noção disso? Eu não sabia. Eu sabia que Deus amava a gente, mas que Deus ama a vocês do que a Ele mesmo, do que a própria existência dele. Irmãos, isso é coisa de outro mundo. Nós estamos vivendo no sobrenatural aqui na terra porque Deus nos proporciona isso. O Espírito Santo veio na terra, mora dentro da gente agora para que a gente possa vivenciar o que Deus tem preparado para a gente. Às vezes vivemos uma vida achando que nós estamos fazendo muito, mas em comparação nós estamos fazendo pouco. Nós estamos tão focados no que queremos fazer. Não vou fazer isso, estou sem tempo, não vou fazer não, porque vou fazer isso, aquilo, outro. Irmãos, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pega essa como revelação. Você precisa ter a noção que Deus morreu por mim e por vocês, a ponto de que vocês precisam viver como Cristo viveu aqui na terra. E tem uma música: ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra. É sobre isso que nós precisamos ser. Botar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado, mas não levar a glória daquilo, mas é ativar nossas mãos sobre o Espírito da fé, o Espírito da cura, e através daquilo nós glorificamos o nome de Deus. Nem o presente nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Achamos isso coisa tão de outro mundo, mas Deus vai fazer isso por mim. Deus já fez, irmãos, morreu naquela cruz, para que hoje eu e vocês pudéssemos viver uma vida abundante no Senhor. Por que vocês acham que é tão difícil? Irmãos, quando nós estamos servindo a Deus, se torna leve. Alcançar vidas lá fora que estavam perdidas na mesma situação que a gente, se torna mais leve ainda. Irmãos, você que está em casa, eu declaro agora em nome de Jesus. Você que estava com uma barreira aí dentro da sua casa, cortando agora em nome de Jesus. Eu vejo correntes sendo quebradas agora em nome de Jesus. Irmãos, não desista do que o Senhor já tem preparado para a vida de vocês. Pega isso pela fé, irmãos, em nome de Jesus. Ontem eu estava em casa e eu botei a música lá no meu quarto e comecei a orar. Fechei a porta do meu quarto e comecei a ajudar sobre a ministração sobre o tema da ministração que eu estava vendo para vocês, para poder falar para vocês. E coloquei uma música e peguei um livro. O nome desse livro é Arte da Oração. E essa arte da oração, ela comunicou algumas coisas que eu já tinha lido, já tinha bastante curiosidade. Só que o nome do começo era Oração Bem-Sucedida. Não lembro totalmente, mas era Oração Bem-Sucedida, que era a base, era o amor. E ao decorrer das páginas desse livro, comenta a respeito de uma mulher que estava com câncer. E ela foi para o hospital e
haviam 2 pastores, isso foi lá na África. E 2 pastores foram, ela passava 24 horas com ela, todo dia orando. E ela só se sentia melhor quando eles oravam. E foi um dia que quando esse pastor, ele foi para casa, foi tomar um banho e voltou. E ele a pé, irmãos, era perto da casa dele. E a 2 quadras de distância, assim diz no livro, né? A 2 quadras de distância, ele chegou, parou e começou a escutar os gritos de dores daquela mulher. Ele falou que não sabia nem o que ele iria fazer, mas ele correu tanto. Ele falou, eu não sei nem o que iria fazer, contando no livro. Eu não sei nem o que eu iria fazer. Mas quando ele começou a correr, chegou lá, viu a mulher gritando de dor, pegou nos braços daquela mulher, começou a sacudir ela. Começou a sacudir e começou a proferir o nome de Jesus. Quando foi pouco tempo depois, a mulher foi curada. Mas por que a mulher foi curada? Foi um ato de compaixão que aquele homem teve. Ele teve o mesmo sentimento que teve também em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Irmãos, é como eu disse, precisa deixar o passado para trás e seguir no futuro que Deus tem para a gente hoje. Se a gente viver aprisionados, acorrentados com as coisas do passado, como é que vamos desfrutar da vida abundante que Deus tem para a gente? Às vezes são pequenas coisas que estão em nossa vida que precisa destravar, mas que por não dar tanta atenção a ela, por não querer melhorar aquela situação, acaba que aquilo se agrava e você não consegue perdoar numa situação pequena que esteja. Precisamos estar com corações sensíveis a ponto de que o Espírito Santo fale conosco e que nós não achemos que seja coisa da nossa mente, mas que vem do próprio Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa ser usado a ponto de proferir palavras proféticas, proferir palavras proféticas e pessoas pegar aquilo por revelação e as pessoas continuarem andando e pegar aquela palavra, falando para mim, e eu vou continuar através dessa palavra. Eu creio que nós estamos numa temporada que a graça e o favor de Deus já foi ativado na nossa vida. Mas que nós também precisamos transbordar essa graça e esse favor para a vida de outras pessoas. Irmãos, falo isso pela fé. Mas está na hora de vocês verem, primeiro ver pela fé, e depois se vocês verem pelos olhos humanos. Irmãos, eu já vi cegos verem, já vi cadeirantes se levantarem, já vi mortos andarem, mortos viverem. Está na hora de vocês se despertarem e ver o que Deus tem preparado para vocês. Mortos vão viver, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Irmão, deixa o Espírito Santo usar vocês, a mão de vocês, para que vocês ponham a mão sobre a vida de uma pessoa e essa pessoa seja curada. O leproso chegou até Jesus e falou: Senhor, se queres que eu seja purificado. Jesus olhou para o leproso e falou assim: sim, eu quero ser limpo. E o homem foi limpo, foi curado. O homem tinha uma lepra, era leproso, mas através daquelas palavras proferidas, o homem foi totalmente curado. Está na hora da gente ativar isso, irmãos. Luan, mas eu orei por fulano e o fulano foi curado. Irmãos, é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei.
O Espírito da fé, ele capacita o que nós proferimos com a nossa palavra, e as coisas que não existiam agora existem. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Qual é a situação difícil que você acha que é impossível de acontecer na vida de vocês, que Deus não possa resolver hoje? Eu criei, por isso falei. Falem! É tão difícil falar por problemas. Quando Jesus estava tão pressionado pelas aflições desse mundo, Deus ia orar. Ele não aceitava aquelas circunstâncias sobre a vida dele, mas ele automaticamente ia orar ao Pai e declarava o que iria acontecer naquela vida. Quando ele viu o figueiro, lá em Marcos 11, viu de longe, e aquela estação, quando a árvore está recheada, vê os frutos. Vou lá, porque lá tem comida. Mas automaticamente, quando ele chegou lá, cadê o fruto? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ninguém mais coma de ti. Amaldiçoou aquela figueira. Mas não tinha acontecido nada naquele momento. Mas Jesus sabia. Lançou aquela palavra de autoridade sobre aquela árvore. Quando foi depois, no outro dia, depois do que tinha acontecido, o que aconteceu? Os discípulos voltaram. Mestre, mestre, nós voltamos lá naquela árvore que você amaldiçoou. Ela secou. E Jesus fala: não creres tu no que eu digo? Irmãos, falem e acreditem no que vocês estão falando. A palavra de Deus não volta vazia. É isso que nós também temos que fazer. Falamos, declaramos e acreditamos. Eu criei, por isso falei. Não falem nada que vocês não creiam, mas aprendam a falar do que vocês estão crendo. Para que algo aconteça na vida de vocês, vocês precisam crer. Vocês precisam crer que Deus é mais do que suficiente para mudar a situação que vocês estão vivendo hoje. Estamos numa estação. Satanás já perdeu. Mas às vezes ele joga tantas flechas. E às vezes nós nos questionamos de nós mesmos e falamos: o que? Mas não, mas eu sou ruim mesmo, eu sou miserável. Meu irmão, eu trago outro versículo. Tragam a sua mente a obediência cativa à obediência de Cristo. O que a Bíblia diz sobre vocês? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você vai fazer tudo que a Bíblia diz que você vai fazer. Você é o quê? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está sempre por cima e nunca por baixo. Você é cabeça e não cauda. Começa a declarar, fazer declarações de fé, irmão. Isso se chama confissões de fé. É através disso que o Espírito da fé começa a operar através da vida de vocês. É através do que vocês vão começar a falar. E crendo, acontecerá. O Espírito da fé é isso. Não sei nem porque eu entrei nesse assunto. A gente estava falando sobre amor e acabou que eu entrei nisso. Mas se o Espírito Santo quis que eu falasse, então, se foi para vocês, peguem. Deixa eu. Meu tempo está terminando. E eu falei sobre perdão, né? Mas chegou a parte da gente começar a amar quem ofendeu a gente também. Perdoar foi a primeira parte. Mas por mais que a pessoa tenha feito coisas ruins pra gente, nós precisamos amar também. Não é só falar da boca para fora. É por isso que o Espírito Santo falou sobre isso. Eu criei, por isso falei. Eu te perdoo em nome de Jesus.
mas eu também te amo porque Cristo me amou e me perdoou também. É isso que a Bíblia diz. Às vezes achamos que o Evangelho é coisa tão difícil, mas é somente pelo simples motivo da gente estar rendido à presença de Deus que entendemos o que o Espírito Santo quer falar. Eu queria chamar o louvor aqui para cima, já estamos finalizando. O amor, irmão, o amor constrange. Costumávamos achar que as coisas desse mundo eram comum até o momento que Cristo chegou na nossa vida. E entendemos o verdadeiro motivo do que é andar em amor. Lá em Gálatas 5:25 fala sobre os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, alegria, paz. E eu creio que o amor também está no meio. E tem uma frase de um escritor que ele fala um pouco, só que eu adaptei ao que ele falou. E diz assim: negar o perdão a quem te ofendeu é o mesmo que te prender dentro da casa sem a chave do cadeado. Prender o perdão a quem te ofendeu é como você fechar a porta da sua casa, fechou o cadeado, mas jogou a chave do lado de fora. Como é que você vai sair dali? Não tem como. É só através do que você libera o perdão, através da vida daquela pessoa, que vem uma pessoa que está lá fora. Quem? Jesus. Jesus pega aquela chave, abre o cadeado e te liberta da ofensa que você já tem guardado há muito tempo. É isso que Jesus faz. Jesus quer te ajudar a liberar perdão através da vida de pessoas que vocês... Não, mas... Irmãos, o amor constrange. Se a gente conseguir amar as pessoas que mais nos ofenderam, nós estaremos em uma estação totalmente diferente. Se o perdão é tão difícil de liberar, a gente precisa fazer um pouco de força para que consigamos liberar perdão. Até que o Espírito Santo venha, causa uma intervenção na nossa vida para que o sobrenatural aconteça. Nossa, mas eu liberei perdão. Mas quando você vê aquela pessoa, você sente aquela raiva de novo. Então você não liberou perdão. Liberar perdão é você perdoar e amar e não desejar com que o mal que aconteceu com você aconteça com outra pessoa, com essa pessoa, mas ajudar essa pessoa a não passar pela mesma coisa que você passou, não passar pela mesma situação que você passou. Eu vou ler isso aqui e a gente finaliza. Pode ficar de pé, irmãos. A vontade de Deus é que seus filhos vivam livres de toda ira, cólera, sentimento faccioso, raiz de amargura, murmurações e tantas outras armadilhas do diabo. Alguém pode dizer: você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Foi algo terrível. Ela não merece o meu perdão. Você precisa entender algo. Você só pode perdoar plenamente alguém porque o mesmo amor que te perdoou em Cristo Jesus habita em você. Eu costumo dizer que quem não perdoa é como tomar o veneno e esperar que o ofensor morra. Por isso, há muitos cristãos amargurados, tristes, doentes e muitos que já morreram por falta de liberar perdão. E qual o remédio para isso? Perdão. Sei que não é fácil,
para a carne perdoar alguém que você colocou toda a sua expectativa de vida ou ministerial. Mas o perdão é o único caminho de saída que o amor de Deus viabiliza para não se submeter de novo a um jugo de escravidão. Irmãos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita dentro da gente. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita dentro de vocês. O Espírito Santo ressuscitou Jesus de entre os mortos. E hoje ele habita dentro da gente. Ô irmãos, eu não iria fazer isso não, mas o Espírito está pedindo. Quem precisa liberar perdão para alguma pessoa e não consegue sozinho, vem aqui para frente, eu vou impor a mão sobre vocês. Eu creio que vocês serão libertos dessa ofensa, dessas pessoas.